Álvaro Dias trouxe aqui um assunto que eu considero da maior importância, senador Álvaro Dias, porque não diz respeito apenas a esse momento. É algo que diz respeito a um processo longo das relações entre os diversos níveis da administração republicana. É um assunto que diz respeito ao equilíbrio entre as instituições, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. A escolha de um ministro do Supremo é algo quase que sagrado, pela importância que isso tem. E eu vou explicar uma das razões para tal. É que quando a gente escolhe um deputado, um senador, um presidente, a gente espera mais 4 anos e tira senador Álvaro Dias. Mas quando a gente nomeia um ministro supremo, tem que esperar que ele cumpra 70 anos de idade. É um cargo vitalício, que pode durar 35 anos. Se ele for nomeado aos 35, menos que isso não pode, e até ele chegar aos 70, mais do que isso não pode. A suspeição sobre um parlamentar é algo muito grave para as instituições. Mas a suspeição sobre um ministro do Supremo é trágico, é trágico. Nós temos que eliminar qualquer risco de suspeição na hora de escolher um ministro do Supremo. Ele tem que chegar ali ungido, como símbolo de respeito de todos nós. E a pressa ameaça essa sacralidade quando ele coloca as suas roupas e decide interpretando a lei. Em alguns países, senador Álvaro, o processo de escolha é parecido. Estados Unidos mesmo, que tem uma tradição de 220 anos de república, é o presidente quem indica. Mas, em primeiro lugar, cabe lembrar que a sabatina feita pelo Senado reveste-se de uma profundidade que nada tem a ver com a maneira rápida demais, para não usar um termo mais forte, que caracteriza as sabatinas no Senado. Já houve caso nos Estados Unidos de 7 meses de sabatina, em que levanta-se tudo da vida do candidato. Descobre-se o que ele pensa, quais são as posições dele para escolher alguém que esteja acima das brigas políticas. Mesmo assim, com 220 anos de tradição, com uma seriedade imensa, não faz muito. Ficou sob suspeição o voto do ministro no que se refere à decisão de recontar ou não os votos recebidos pelo então candidato Bush. Pediu-se a recontagem dos votos em algumas áreas da Flórida. Ele entrou na Corte Suprema para impedir isto. E um ministro deu ganho para ele. Esse ministro foi nomeado pelo pai dele, quando então presidente George Bush. Esse simples fato permitiu criar-se uma suspeição sobre uma das figuras mais ilustres da Suprema Corte dos Estados Unidos, pelo fato de ter sido nomeado pelo presidente, que é o pai daquele interessado em não haver recontagem de votos. Nós temos que parar com essa suspeição. E aí nós temos duas coisas. Uma é esse caso específico, senador Álvaro Dias. O outro é o processo de escolha. No que se refere a este caso específico, eu creio que, se pesar a suspeição, vai ser ainda pior, porque será sobre um dos brasileiros mais respeitados e respeitáveis que nós temos, que é o doutor Teori Zavascki. Tudo que eu procurei saber, a ideia que passa é de um jurista da maior seriedade e competência. Tudo que passa é que dificilmente se poderia escolher um nome melhor. Mas a pressa está chamuscando a credibilidade que ele tem. Por que essa pressa? Em um momento em que o Supremo julga uma das mais importantes de todas as ações, chama-se 480, o mensalão, que já passou pelas mãos dos juízes ao longo de toda a nossa história.
por que essa pressa? Este porquê levanta suspeitas. E isso aí que não pode deixar que aconteça, não é por esse caso, é pelo que representa isso nas relações institucionais e da credibilidade da mais alta corte da República. Eu até acho que a presidenta fez um gesto correto, escolheu um nome da maior credibilidade, seriedade e competência e mandou para cá antes de que sofresse pressões políticas. É muito possível isso. Até porque já se sabia que o ministro que ele sucede sairia, já se sabia o dia em que ele seria substituído por completar 70 anos de idade. A presidenta podia estar preparada já há meses para fazer essa substituição. Mas, quando aqui chega o processo e nas carreiras se faz uma convocação, durante um processo eleitoral municipal que fez com que, nos últimos 2 meses, o Senado estivesse voltado, cada um de nós, para as eleições municipais. Levanta, é triste dizer, suspeição. A gente não pode fazer isso. Não é por razões partidárias, não é por ser a favor ou contra o governo, não é por querer condenar ou não condenar os réus. É pelo simples fato de que uma instituição como a Corte Suprema, cada um daqueles 11 ministros, eles têm que estar acima de todas as querelas. E o doutor Theori chega como se fosse parte da querela. Pelo que eu sei, daqueles que o conhecem, ele deve estar muito incomodado. Porque se o nome dele viesse em um momento em que não houvesse julgamento desse calibre, e aonde o processo de sabatina fosse normal, tranquilo, calmo, ele seria ungido como o grande nome do tribunal. Mas a maneira como está sendo feita, o senador, nós temos razão, o Brasil inteiro, não é uma questão de senadores, de o que é que está por trás da pressa. E interessante é que não tem nada se perguntando o que é que está por trás do nome. Não é um nome filiado ou que já foi filiado em partido, como já aconteceu. Não é uma pessoa que já teve cargos ligados ao governo do partido A, B ou C, não. Um nome acima de suspeição, mas um processo cheio de suspeições. Por isso, eu comparto que o Senado precisa tomar cuidado. Com a seriedade que nós temos, com a obrigação que nós temos de zelar pelas instituições, não podemos apressar o processo de sabatina do novo ministro do Supremo. Precisamos ter todo cuidado. Não para escolher o melhor apenas, porque pode ser que seja certamente o doutor Theori Zavascki, mas para que, além de ser o melhor, ele passe a ideia de que, graças ao nosso trabalho, ele é o melhor, sem qualquer sombra de dúvida, de suspeições sobre a razão, o propósito de seu nome ter aparecido, ter sido lembrado, ter sido indicado, salvo pela sua competência, salvo pela sua seriedade, e não porque houvesse outros interesses de manipular o seu trabalho na Corte. Então, estou de acordo que o Senado tem a obrigação de ser muito cuidadoso. Não, repito aqui, para saber se ele é ou não competente, porque tudo indica que não seria difícil determinar sua competência, sua seriedade. Mas que para que não pese suspeição, que a única razão da sua escolha foi a sua credibilidade. Mas, senador, dito isso, relacionado a esse episódio, eu quero lembrar aqui que eu dei entrada em uma proposta de reforma à Constituição com a assinatura do número mínimo de senadores, propondo mudar o critério de escolha dos membros do Supremo. Nós precisamos ter um critério que não pese suspeição, mas nunca sobre nenhum deles. A atual Corte Suprema quase toda foi nomeada pelo presidente Lula, mas está se comportando de uma maneira tranquila, a meu ver, isenta, sem nenhuma pressão, nenhuma gratidão, nenhum beijamão daquele que indicou. Mesmo assim, tem suspeições.
Mesmo assim, de vez em quando se levanta, foi nomeado por tal presidente, foi indicado por tal outro presidente, e o Senado fez de conta que sabatinava. A minha proposta, senador Álvaro, e gostaria de ter seu apoio, é de que o critério de escolha seja diferente, que envolva os três poderes, mas de uma maneira tal que nenhum dos poderes vai poder dizer que foi ele quem escolheu. Primeiro, ele não se originaria no Poder Executivo. A minha proposta é que o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, a OAB e o plenário da Câmara indicariam 6 nomes. 2 indicados pelo Conselho Superior do Ministério Público, 2 indicados pelo Conselho Nacional de Justiça, 1 pela OAB e 1 pela Câmara de Deputados. Esses 6 nomes iriam para o presidente da República. Então, não foi o presidente que escolheu nenhum dos 6. O presidente da República, depois das análises que achasse necessárias e convenientes, escolhia 3 nomes. Não escolhia apenas 1. Esses 3 nomes, escolhidos pela presidência da República, entre os 6 escolhidos pela comunidade jurídica e a Câmara de Deputados, esses 3 nomes seriam indicados ao Senado. E o Senado faria não uma sabatina, mas 3 sabatinas. E aí a sabatina fica séria. Porque aí cada senador não vai dizer sim ou não. Ele vai dizer A, B, C ou nenhum deles. Aí a sabatina fica séria. E depois das 3 sabatinas, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado escolheria um nome que viria para o plenário. Esse nome já estaria decidido que seria o novo ministro do Supremo. Essa proposta eu dei entrada e lamento que não haja esta ou outra forma que elimine suspeições de que a indicação foi do presidente da República, da presidenta da República, do partido A, do partido B ou do partido C. Eu sei que essa é uma proposta que pode ser muito modificada. Já ouvi sugestões de que, em vez do plenário da Câmara, a OAB deveria indicar 2. Já ouvi sugestões nesse sentido. Já ouvi sugestões de que o Conselho Nacional do Ministério Público e não o Conselho Superior do Ministério Público. Há sugestões diferentes. Busquemos melhorar essa proposta. Mas definamos uma maneira tal que coloquemos a Corte Superior de Justiça do Brasil acima de todas as suspeições de interesses políticos. Escolhemos nomes que, ao vê-lo, a gente não veja nenhuma cara de político por trás. Nenhuma cara do Poder Executivo, nem cara do Legislativo, nem cara do Judiciário, mas do conjunto deles, num processo aberto, transparente, devagar, cuidadoso e respeitoso. Essa proposta está na Comissão de Constituição e Justiça. Se tivesse sido algo assim, já há algumas décadas atrás, hoje o julgamento da 480, ou mensalão, esse julgamento hoje estaria sendo feito sem as discussões que nós vemos que encabulam, que envergonham a nação brasileira, de saber quem indicou qual ministro, de saber a quem mais próximo é qual ministro. E até aquele absurdo que eu já li de que dizer que um ministro não estava sendo grato pela indicação que recebeu. Essa é uma ofensa muito grave suspeitar disso. E um elogio ao ministro que não se submeteu por gratidão a quem o indicou. Porque ele não foi indicado por razões políticas. Se foi um erro de quem indicou. Ele foi indicado pela competência, pelo notório saber, pelas qualidades que tem e que ao longo de toda a sua vida, até os 70 anos, ele vai poder exercer. A vitaliciedade exige um cuidado especial. Volto a insistir, qualquer um de nós aqui pode ser escolhido erradamente pelos eleitores, mas os eleitores sabem que não vai demorar o dia de prestar contas com esse eleito e tirar o voto que lhe foi dado. Juiz, a gente não pode tirar a nomeação. Juiz é vitalício. Como eu disse, pode durar 35 anos o mandato. Até porque a vitaliciedade é na vida, não é para sempre, não é perpétuo, não é eterno.
Mas ele pode ser nomeado aos 35 e sair aos 70. É muito tempo. Ou aos 40 e sair aos 70. É muito tempo. Ou aos 50 e sair aos 70. É muito tempo. E esse tempo todo exige muito cuidado, muita seriedade. Eu acredito que os fatos que estão acontecendo vão ajudar a que essa proposta que eu apresentei, já faz aqui algum tempo, não muito, ela possa avançar, ser melhorada. E no final, conforme ela for aprovada, melhorar, para eliminar suspeições, melhorar a maneira como nós escolhemos aqueles que representam a mais alta corte da justiça brasileira, aqueles que interpretam a nossa Constituição, aqueles aos quais nós devemos toda obediência, porque decidido lá só nos cabe cumprir. Eu aproveitei, portanto, senador Álvaro, sua fala, para tratar dos dois assuntos. O caso específico de hoje, que, a meu ver, deve ser feito com muito cuidado, muita seriedade, para que jamais se imagine no Brasil que se nomeou ministro em troca de alguma coisa. Veja bem, eu estou dizendo que jamais se suspeite, porque eu não acredito nem posso dizer que tenha havido isto. Mas a pressa está colocando, como se diz por aí, uma pulga atrás da orelha. Essa pressa não é favorável à transparência. Ela não é favorável à eliminação de suspeições. Ao contrário, essa pressa insufla as suspeições sobre um nome que não merece ser tratado com suspeição. É o processo que está gerando isso. E a outra coisa é essa proposta que eu já dei entrada de mudarmos a maneira como os nossos ministros são escolhidos, de tal forma que não se trate apenas da vontade de um presidente e do faz de conta de um Senado, mas sim um processo que envolva todas as instituições, iniciando lá pelo próprio poder e as instituições relacionadas com a justiça, passando pelo poder executivo, chegando ao Senado, mas não para dizer sim ou não, não para balançar a cabeça assim ou assim, mas para vocalizar por que A, por que B ou por que C. Essa era a fala que eu queria, senador Álvaro Dias, deixar aqui registrado.